Minha esposa pagou todo o meu disco rígido com 2 anos de trabalho no YouTube para me fazer chorar depois que nosso cachorro faleceu, porque ela achava que eu não estava sendo emotivo o suficiente, então eu imediatamente decidi deixá-la. Olá a todos. Estou usando uma conta alternativa por privacidade. Sou um homem de 35 anos, vamos me chamar de Alex. Minha esposa Carmila tem 33 anos, estamos casados há 5 anos e juntos há 8, até recentemente. Eu achava que tínhamos uma vida estável, mesmo que às vezes um pouco silenciosa. O tema principal disso, de forma indireta, foi nosso cachorro, Bunny. Bunny era um labrador mestiço e esteve comigo por cerca de 14 anos. Ele esteve comigo antes mesmo de Carmila e eu nos conhecermos. Era um cachorro velho, calmo, uma presença constante na minha vida e, mais tarde, na nossa. Carmila também passou a amá-lo, embora ele sempre tenha sido, de certa forma, meu cachorro. Fora da minha vida profissional, tenho um hobby significativo, um canal no YouTube. Não é algo que ainda me dê muito dinheiro, mas é uma paixão séria. Crio ensaios em vídeo detalhados sobre a história e preservação de videogames antigos. Isso envolve muita pesquisa, escrita de roteiros, captura de imagens de hardware original, edição e narração. O disco rígido que Carmila pagou continha cerca de 2 anos inteiros de projetos em andamento, material arquivado, filmagens brutas, vídeos editados e todos os meus documentos de planejamento. Parte disso estava raramente em backup, mas uma vasta quantidade de trabalho recente, insubstituível, dos últimos meses, incluindo um projeto importante quase concluído, estava somente naquele disco principal. Eu não sou alguém que expressa emoções de forma muito externa ou barulhenta. Eu costumo processar as coisas internamente. Isso é relevante. A saúde de Bunny vinha piorando há mais de 1 ano. Começou com ele ficando mais lento, depois a artrite se tornou mais severa. Houve várias visitas ao veterinário, medicamentos, dietas especiais. Eu cuidei da maior parte da logística dos cuidados dele, pesquisando tratamentos, gerenciando a medicação e adaptando nossa casa para deixá-lo mais confortável. Carmila estava visivelmente abalada nesse período, frequentemente chorando ao olhar para Bunny ou depois das consultas. Eu também estava profundamente triste com a piora dele, mas meu foco era o conforto e o alívio da dor dele. Cerca de 3 semanas atrás, após uma noite particularmente difícil para Bunny, o veterinário confirmou o que ambos já sabíamos: sua qualidade de vida estava muito comprometida e havia pouco mais que pudesse ser feito para aliviar seu sofrimento. Tomamos juntos a decisão de sacrificá-lo. Marquei a consulta para a tarde seguinte. Carmila estava muito emocionada, chorando intermitentemente até o momento. Eu me concentrei em tornar o último dia de Bunny o mais confortável possível, dando-lhe seus petiscos favoritos e passando um tempo tranquilo ao lado dele. Na clínica veterinária, a equipe foi muito compassiva. Carmila chorou compulsivamente durante todo o procedimento. Eu fiquei ao lado de Bunny, acariciando e falando suavemente com ele enquanto ele adormecia. Senti uma profunda sensação de perda, uma devastação silenciosa, mas não chorei. Não me desesperei, nem me descontrolei. Permaneci sereno. Depois que o veterinário confirmou que Bunny havia falecido, organizei a cremação e para que as cinzas fossem devolvidas a nós. O trajeto de volta para casa foi tenso. Carmila ainda chorava, mas então se virou para mim e perguntou como eu conseguia simplesmente ficar ali sem derramar uma lágrima. Ela disse que parecia que nada disso me afetava. Tentei explicar que eu estava profundamente abalado, mas que processava o luto de forma diferente, que minha tristeza não precisava ser exibida publicamente. Ela não pareceu aceitar isso. Na semana seguinte, o clima em casa ficou cada vez mais tenso. Carmila se mostrou distante, às vezes fazendo comentários duros sobre minha aparente falta de sentimentos. Dizia coisas como: "Você parece uma máquina às vezes" ou "parece que nada te atinge". Reforcei que estava de luto, mas que não era uma performance. Tentei dar espaço para que ela processasse o luto dela, acreditando que fosse o que precisava. Foquei no trabalho e nos meus projetos do YouTube, em parte como uma forma de lidar com a dor, em parte porque tinha prazos que eu mesmo havia definido. O incidente principal aconteceu na última terça-feira, cerca de 10 dias depois que colocamos Bunny para dormir. Voltei do trabalho e Carmila me esperava na sala com uma expressão estranha, quase desafiadora. Começou dizendo que estava muito preocupada comigo, que minha reação à morte de Bunny não era normal, que não era humano não chorar naquela situação. Ela disse que sentia como se não me conhecesse mais. Em seguida, afirmou que havia feito algo. Apontou para meu escritório e disse que precisava me ver sentir algo, genuinamente desmoronar e mostrar emoção.
Declarou abertamente que havia apagado o disco rígido principal do meu projeto no YouTube. Esse disco continha, como mencionei, 2 anos de trabalho meticuloso, centenas se não milhares de horas. Ela disse algo como: "Eu só queria ver você desmoronar. Precisava ver que você ainda consegue sentir uma perda. É saudável para você finalmente demonstrar alguma emoção." Eu me lembro de apenas ficar olhando para ela. Entrei no escritório, liguei o computador e acessei o disco. Estava completamente vazio, formatado. 2 anos de trabalho simplesmente sumiram. As filmagens brutas da minha série atual, as linhas do tempo editadas, as anotações de pesquisa, roteiros, recursos, tudo. Meu backup mais recente, para meu horror, era de cerca de 4 meses atrás, o que significava que os últimos 4 meses de trabalho intensivo, incluindo um documentário de quase 40 minutos praticamente finalizado, estavam totalmente e irreversivelmente perdidos. Minha reação não foi a que ela parecia esperar. Não chorei nem gritei. Senti uma onda fria e nauseante me invadir. Foi uma sensação de traição profunda e violação. Aquilo não era apenas dados. Era o meu tempo. Minha paixão, minha criação. Ela havia destruído intencionalmente algo incrivelmente importante para mim, algo que sabia ser importante, para provocar uma reação específica de minha parte, para corrigir o que ela percebia como uma falha emocional minha. Virei-me para ela. Não lembro minhas palavras exatas, mas disse que as ações dela foram estúpidas e que eu não conseguia compreender por que ela faria tal coisa. Ela começou a parecer um pouco insegura, talvez percebendo que havia calculado mal. Começou a dizer algo sobre apenas querer que eu ficasse bem, que me conectasse com minhas emoções. Eu não dei continuidade. Fui para o nosso quarto e arrumei uma pequena mala com roupas e itens essenciais. Carmila me seguiu, começando a soar em pânico. Ela disse que não havia percebido, que estava apenas muito abalada com a perda de Bunny comigo, e que achou que, se eu apenas chorasse, tudo ficaria melhor. As desculpas soaram vazias e egoístas. Eu disse a ela que não podia continuar na mesma casa que ela. Saí, entrei no carro e fui para um hotel próximo. Estou lá desde então. Na manhã seguinte, quarta-feira, entrei em contato com um advogado especializado em divórcios e tive uma consulta inicial. Expliquei a situação. O advogado, para dizer o mínimo, ficou perplexo com os detalhes. Iniciei o processo. Enviei a Carmila uma breve mensagem de texto informando que eu havia saído, que estava seguro, que havia consultado um advogado e que qualquer comunicação adicional deveria ser feita através dele por enquanto. Isso me traz ao presente. Já se passou pouco mais de uma semana desde que saí. Carmila tem bombardeado meu telefone com ligações e mensagens, que tenho, em grande parte, ignorado. Ela também tentou me contatar por meio da minha irmã e de alguns amigos em comum. Eles me relataram que ela está arrasada e arrependida. Ontem, minha irmã me entregou uma longa carta manuscrita de Carmila. Nela, Carmila afirma que agora entende a gravidade do que fez. Ela escreveu que suas ações foram resultado de suas próprias inseguranças profundas e de uma percepção distorcida do meu luto, ou da ausência dele, segundo ela. Disse que sentiu que, se eu não lamentasse Bunny de uma forma que ela compreendesse, isso significava que eu não o amava de verdade ou, por extensão, não a amava. Ela afirma que o ato de destruir meu disco foi uma tentativa desesperada e equivocada de forçar uma conexão emocional que ela sentia que estava faltando, nascida de seu próprio medo e sofrimento. Ela declara que já procurou ajuda e teve uma primeira sessão com um terapeuta. Está implorando para que eu pause o processo de divórcio e aceite fazer terapia de casal com ela. Diz que fará qualquer coisa para reconquistar minha confiança, embora reconheça que isso pode ser impossível. Ainda estou tentando lidar com essa traição. A destruição do meu trabalho é uma coisa, a mentalidade por trás disso é outra. Machucar intencionalmente alguém para provocar uma reação emocional desejada parece manipulador e cruel em um nível que estou tendo dificuldade em processar. O advogado me orientou que, do ponto de vista legal, esse ato de destruição poderia ser considerado dissipação de bens, embora o valor de um projeto de paixão seja difícil de quantificar nesses termos. É mais sobre a intenção e a violação. No entanto, ela é minha esposa. Construímos uma vida juntos ao longo de 8 anos. Antes disso, eu nunca teria imaginado que ela fosse capaz de tal ato. É possível que o luto e a insegurança levem alguém a fazer algo tão fora do seu caráter? A carta dela parece expressar um arrependimento genuíno, e ela tomou a iniciativa de buscar terapia por conta própria. Então, minha pergunta é: estou completamente fora de mim por sequer considerar pausar o divórcio e tentar a terapia de casal,
Ou esse ato é tão grave que encerrar o casamento é a única resposta racional? Preciso de uma perspectiva externa. Atualização 1. Primeiro, quero expressar minha gratidão a todos que dedicaram tempo para ler minha postagem original e oferecer suas perspectivas. As opiniões foram variadas, indo desde o divórcio imediato e inequívoco até a consideração de aconselhamento, com muitas opiniões se situando em algum ponto intermediário. As contribuições foram valiosas enquanto tento lidar com tudo isso. Preciso esclarecer alguns pontos que surgiram com frequência nos comentários, já que minha postagem inicial foi escrita enquanto eu ainda estava em estado de choque e talvez não tenha abordado tudo adequadamente. Primeiro, muitos perguntaram sobre a natureza e a importância do canal e dos dados perdidos. Não era apenas um hobby casual. Embora não fosse minha principal fonte de renda, eu tinha uma audiência pequena, mas dedicada, de cerca de 15 mil inscritos, e estava começando a monetizar modestamente. Mais importante, era uma válvula de escape criativa significativa, na qual investi incontáveis horas simplesmente por paixão. Como mencionei, eu tinha um backup, mas era de início de julho. O período entre julho e outubro foi extremamente produtivo. Eu havia concluído a gravação principal e o esboço de edição de uma série documental em 2 partes na qual trabalhava mais de um ano, além de vários vídeos menores. Todas as filmagens únicas capturadas, os arquivos do projeto, roteiros atualizados e recursos específicos para esses vídeos se perderam. A estimativa de 2 anos de trabalho refere-se ao material base no disco, mas a perda mais aguda são esses 4 meses de progresso recente e concentrado. Alguns perguntaram se era possível recuperar os dados. Consultei um especialista e, por se tratar de uma formatação padrão e não de um dano físico no disco, as chances de recuperar algo significativo são praticamente nulas. Segundo, não sou desprovido de emoções. Sinto as coisas profundamente. No entanto, minha forma de expressar luto ou emoções fortes tende a ser silenciosa e interna. Quando Bunny faleceu, fiquei arrasado. Ele foi meu companheiro por quase metade da minha vida. Minha maneira de homenageá-lo foi garantir que sua partida fosse pacífica e lembrar dele com carinho, e não através de demonstrações públicas de tristeza. Carmila me conhece há 8 anos. Minha natureza mais estoica não é novidade para ela, embora talvez nunca tenha aceitado ou entendido completamente, especialmente sob a pressão do próprio luto dela. Terceiro, muitos perguntaram se havia sinais de alerta anteriores ou comportamentos semelhantes da parte de Carmila. Honestamente, não. Nada nessa escala ou sequer remotamente próximo desse tipo de ato destrutivo ou manipulador. Tivemos as desavenças típicas de um casamento, momentos em que ela se sentiu insegura ou precisou de mais apoio, mas nunca houve um episódio em que ela sabotasse algo meu ou agisse com tamanha crueldade calculada. Isso foi o que tornou o incidente tão chocante e desorientador. Depois de postar e ler muitas respostas, passei muito tempo refletindo. A raiva e o sentimento de traição ainda estão muito presentes. Muitos comentários validaram meu instinto inicial de seguir com o divórcio, destacando a gravidade da violação de confiança. Outros sugeriram que, se o arrependimento de Carmila fosse genuíno e ela estivesse verdadeiramente comprometida com a terapia e com a compreensão de suas ações, o aconselhamento poderia oferecer um caminho para o entendimento, ainda que não para a reconciliação. Meu advogado já havia dado entrada nos papéis do divórcio, e Carmila foi notificada pouco depois da minha postagem original. Acredito que isso tenha reforçado para ela a seriedade da situação. Decidi que, antes de tomar uma decisão irrevogável de finalizar o divórcio sem mais conversas, me encontraria com Carmila. Precisava vê-la e ouvi-la pessoalmente, longe do filtro das mensagens e das cartas. Concordei em encontrá-la na semana passada. Deixei claro que não era um encontro para reconciliação, mas uma oportunidade para eu escutá-la antes de decidir os próximos passos em relação ao aconselhamento que ela pediu. Quando nos encontramos, Carmila estava visivelmente abalada. Não tentou se justificar pelo que fez. Reiterou muito do que havia escrito na carta, que seu luto por Bunny, combinado com sua interpretação do meu estoicismo como falta de amor ou cuidado, a levou a agir a partir de um medo profundo e de uma insegurança extrema. Disse que sentiu como se estivesse me perdendo, que eu era emocionalmente inacessível, e que, de uma forma distorcida, achou que provocar uma forte reação emocional, qualquer reação, poderia de algum modo preencher a lacuna percebida ou provar que eu ainda me importava. Falou sobre suas primeiras sessões de terapia e como estava começando a explorar essas inseguranças e seus mecanismos disfuncionais de enfrentamento. Mostrou-me os cartões de agendamento das sessões futuras. Chorou, pediu desculpas repetidamente e disse que entenderia se eu nunca conseguisse perdoá-la, mas implorou por uma chance de tentar reparar o dano através da terapia de casal.
Afirmou explicitamente que sabia que não poderia desfazer a destruição do meu trabalho e que foi uma atitude horrível. Ouvi tudo em silêncio por um longo tempo e então deixei clara minha posição. Disse que a confiança, uma vez quebrada nesse grau, dificilmente, se é que algum dia, seria totalmente restaurada. Expliquei a profundidade da violação, não apenas do meu trabalho, mas dos meus limites pessoais e do papel dela como minha parceira. Afirmei que, mesmo que decidíssemos tentar a terapia, o processo de divórcio continuaria ativo, apenas suspenso temporariamente. Não voltaria para casa nesse momento. Estabeleci então minhas condições para considerar a terapia. 1. Ela deveria continuar com sua terapia individual sem falhas. 2. Escolheríamos juntos um terapeuta de casais, dando preferência a um especialista em questões de confiança e comunicação, sendo minha palavra final caso não chegássemos a um consenso. 3. Não haveria expectativa de perdão imediato ou retorno à normalidade. Esse seria um processo longo, árduo e sem garantias de sucesso. 4. Eu precisaria ver mudanças consistentes, demonstráveis, em seu comportamento, entendimento e responsabilidade. Qualquer pressão ou tentativa de apressar o processo resultaria na retomada imediata do processo de divórcio. 5. Precisaríamos estabelecer limites claros em relação ao espaço pessoal, projetos e expressão emocional. Deixei claro que minha disposição para sequer tentar a terapia dependia da adesão absoluta dela a esses termos e que eu entraria nesse processo com extremo ceticismo. Também informei que o projeto do YouTube, como era, está morto para mim no momento. A simples ideia de tentar reconstruí-lo me causa cansaço, pois está ligado diretamente a esse evento. Carmila concordou com todas as condições sem hesitação. Ela pareceu entender a gravidade da situação e a fragilidade dessa chance. Agradeceu-me por estar disposto a sequer considerar essa possibilidade. Então, é aqui que estamos. Instrui meu advogado a suspender temporariamente o processo de divórcio enquanto tentamos seriamente a terapia de casal. Estamos revisando juntos uma lista de possíveis terapeutas. Parece mais uma escolha pelo caminho menos terrível entre duas opções muito difíceis. Há uma parte de mim que acredita que isso é um erro monumental, mas outra parte sente que devo isso aos 8 anos que tivemos antes disso, para ao menos explorar se existe algo que possa ser salvo, especialmente considerando a iniciativa imediata dela de procurar terapia e o arrependimento demonstrado. Não tenho certeza se estou fazendo a coisa certa. Atualização 2. Faz aproximadamente 6 meses desde minha última atualização, que agora me refiro internamente como dia D. Achei apropriado fornecer uma atualização sobre a situação, já que muitas pessoas investiram seu tempo e pensamentos nas minhas postagens originais. Muita coisa aconteceu, mas, de certa forma, parece que estamos apenas no começo de uma longa jornada. Como mencionei na última atualização, Carmila e eu concordamos em tentar a terapia de casal, e ela deveria continuar sua terapia individual. Ambas as coisas vêm acontecendo de forma consistente. Encontramos uma terapeuta de casais especializada em trauma relacional e rupturas de comunicação. As sessões, tanto conjuntas quanto ocasionalmente individuais, conforme recomendado pela terapeuta para tratar pontos específicos a serem levados depois para as sessões em conjunto, têm sido incrivelmente desafiadoras. Não há eufemismos gentis para descrever. Tem sido doloroso, cru e profundamente desconfortável para ambos. A terapia individual de Carmila tem sido fundamental, segundo nossa terapeuta de casal e pelo que Carmila compartilhou, com sua permissão, muitas vezes dentro das sessões conjuntas. Ela se aprofundou em inseguranças antigas que antecedem nosso relacionamento, originadas em sua criação e padrões relacionais passados. Seu medo de abandono e sua tendência a catastrofizar qualquer percepção de distanciamento emocional da minha parte foram aparentemente gatilhos principais. O ato de destruir meu projeto do YouTube, ela veio a entender na terapia, foi um comportamento de protesto profundamente disfuncional e destrutivo. Uma tentativa desesperada de forçar uma conexão e obter uma garantia quando ela se sentiu extremamente insegura e invisível, particularmente no auge do luto intenso pela perda de Bunny e na má interpretação do meu próprio processo de luto. Isso, claro, é uma explicação, não uma justificativa, uma distinção que nossa terapeuta enfatizou repetidamente. Da minha parte, a terapia me forçou a refletir sobre meu próprio estilo de comunicação. Embora eu mantenha minha posição de que meu processo interno de luto é válido, aprendi mais sobre como meu estoicismo e, às vezes, minha natureza reservada podem ser percebidos por uma parceira, especialmente uma com inseguranças pré-existentes como as de Carmila. Ficou claro que eu não sou responsável pelas ações de Carmila, mas compreender a dinâmica sob as duas perspectivas fez parte do processo terapêutico.
Trabalhamos muito na forma como comunicamos, ou não comunicamos, nossas necessidades e emoções de maneira mais saudável. Em termos de ações concretas e mudanças, Carmila tem sido consistente. Não faltou a nenhuma sessão de terapia, seja individual ou conjunta. Ela tem participado ativamente, mesmo quando foi difícil para ela confrontar seu próprio comportamento e o impacto dele, com a mediação da terapeuta. Ela me escreveu outra carta, desta vez não de desculpas, mas de responsabilização. Detalhou seu entendimento do dano específico que causou, a violação da confiança, a falta de respeito pela minha paixão e pelo meu trabalho, a manipulação emocional inerente ao seu ato e o medo que isso me provocou. Foi uma carta difícil para ela escrever e para mim ler, mas que teve um peso mais concreto do que simples pedidos verbais de desculpa. Quanto ao projeto do YouTube, ainda não consegui me motivar a tentar refazê-lo. Consegui recuperar alguns arquivos brutos antigos de diversos cartões SD e de um backup em nuvem que havia esquecido, mas não é a mesma coisa. Sobre nossa convivência, nos primeiros 3 meses de terapia aluguei um apartamento temporário e permaneci lá. Após muitas conversas, tanto dentro quanto fora da terapia, e após observar um padrão consistente de esforço por parte de Carmila, concordei com uma mudança há cerca de 3 meses. Voltei para nossa casa, mas fiquei no quarto de hóspedes. O processo de divórcio permanece oficialmente suspenso. Meu advogado está ciente da terapia em andamento e da nossa atual situação de moradia. Não há conversas sobre cancelar o pedido de divórcio neste momento. Essa possibilidade, se algum dia ocorrer, ainda está muito distante. Esta provavelmente será minha última atualização no futuro próximo, ou talvez para sempre. O caminho pela frente é longo e privado. Obrigado a todos que ouviram e ofereceram suas opiniões. Foi útil poder explicar tudo isso em algum lugar, especialmente durante o choque inicial. Atualização 3. Olá novamente, Reddit. Já faz bastante tempo desde minha última atualização, cerca de 1 ano e 4 meses. Quando escrevi pela última vez, minha esposa Carmila e eu estávamos morando como colegas de casa, enquanto tentávamos a terapia de casal, após o devastador ato dela de apagar o disco rígido do meu YouTube. Naquela época, eu realmente não sabia se nosso casamento poderia sobreviver ou mesmo se deveria sobreviver. Muitos de vocês ofereceram conselhos e sei que a situação parecia sombria. Senti que era importante oferecer um capítulo final a essa história, dado o envolvimento de muitos de vocês em acompanhá-la. O último ano e meio foi o período mais desafiador de nossas vidas, tanto individualmente quanto como casal. Nós nos comprometemos completamente com a terapia de casal, e Carmila continuou sua terapia individual intensiva. Foram incontáveis horas de conversas difíceis, dolorosa autorreflexão de ambos os lados, e momentos em que parecia que o abismo entre nós era grande demais para ser superado. Após cerca de 6 meses vivendo separadamente, mas na mesma casa, com interações consistentes e positivas e avanços na terapia, começamos a passar mais tempo de qualidade juntos. Começou com refeições compartilhadas, depois noites conversando, realmente conversando, de uma forma que não fazíamos há anos. A porta do quarto de hóspedes passou a ficar aberta com mais frequência. A reconstrução da intimidade emocional pavimentou lentamente o caminho para o retorno da intimidade física. Cerca de 8 meses atrás, voltei para o nosso quarto compartilhado. O processo de divórcio foi oficialmente retirado cerca de 6 meses atrás, depois de uma longa conversa com nossa terapeuta e, em seguida, entre nós mesmos. Ambos sentimos confiança de que estávamos construindo algo novo e mais forte. Meu advogado, acredito, ficou um pouco surpreso, mas foi solidário quando pedi para arquivar o encerramento do processo. E sobre o projeto do YouTube, o catalisador de tanta dor? Por muito tempo, não consegui sequer pensar nele. No entanto, há cerca de 6 meses, Carmila fez algo inesperado. Ela encontrou um caderno antigo onde eu havia rabiscado algumas ideias iniciais para aquela série documental perdida. Ela não tentou reescrevê-la nem nada parecido. Apenas escaneou cuidadosamente as páginas e as organizou, junto com algumas imagens de domínio público e links de pesquisa que achou que poderiam ser relevantes, em uma nova pasta em um novo disco externo. Ela me entregou isso não como uma pressão para reiniciar, mas como um gesto, dizendo que sabia que não podia trazer de volta o que foi perdido, mas queria apoiar minha paixão de uma forma saudável, caso e quando eu me sentisse pronto. Nossa vida hoje é feliz. É uma palavra que hesitei muito em usar durante muito tempo, mas é verdade. Nos comunicamos de forma mais aberta e honesta do que nunca. A confiança, que eu achava que havia sido irremediavelmente destruída, foi reconstruída, peça por peça.
Quis compartilhar esse desfecho porque muitos de vocês foram sinceros nos seus conselhos e senti a responsabilidade de encerrar essa história para quem acompanhou. Para aqueles que disseram que uma traição assim era insuperável, entendo perfeitamente a perspectiva de vocês e por muito tempo, também acreditei nisso. Mas para nós, com terapia intensiva, remorso genuíno, vontade de mudança por parte de Carmila e uma disposição da minha parte para, eventualmente, tentar ver além do ato e lembrar da pessoa com quem me casei, encontramos um caminho de volta. Esta é minha atualização final. Estamos seguindo em frente juntos e felizes. Obrigado, Reddit, por ter sido um espaço de apoio no momento mais sombrio da minha vida. Desejo tudo de bom a todos vocês.